trouxe um tema que na verdade é a perfeição moral, né? Então, aqui iniciando, né, o bem e o mal é a nossa luta enquanto encarnados e mesmo desencarnados, né? Nós ficamos como se fosse ali naquela cordinha bamba, do lado do bem ou lado do mal, né? Quando a gente fala em mal, não é aquele mal, é qualquer coisa que nos faça mal ou que possamos fazer mal a alguém é o mal, né? O bem, ele é mais do que o suficiente para tudo. E quando a gente simplesmente acha que a gente simplesmente não faz o mal, mas também não fazemos o bem, nós achamos que estamos no caminho certo. Mas também nós vamos entender qual o caminho que a gente tem que trilhar para atingirmos a nossa perfeição, que é moral. Quando nós encarnamos, em cada vida que nós passamos, a gente vai permeando na matéria o que nós procuramos dentro do que estamos inseridos, né? Então, por exemplo, um médico, ele quer ser o melhor médico. Um dentista, ele quer ser o melhor dentista. Qualquer coisa, qualquer profissão que nós tenhamos aqui na Terra, nós nos esforçamos para sermos os melhores. Então, essa é a nossa busca material pela nossa perfeição. Mas quando a gente fala de perfeição, qual é a perfeição que é importante para nós? Nós somos espíritos imortais, não é? Numa experiência na carne, em evolução. Então essa nossa evolução, ela não tem nada a ver com a nossa matéria, ela tem a ver com o nosso espírito. Então quando tem a ver com o espírito, na verdade tem a ver com a nossa moral. Então é isso que nós vamos estudar hoje aqui. Bom, então em que consiste a perfeição moral? Amar os vossos inimigos. Então Jesus deixou essa mensagem para a gente, que quando a gente lê isso, fala amar os nossos inimigos, né? A gente vê como que é possível a gente amar um inimigo. Então primeiro a gente teria que traçar aqui um paralelo do que seria um inimigo nosso. Um inimigo nosso não é como batalhar numa guerra, né? Aquele é o inimigo. Não, são aquelas pessoas que nos tiram da zona de conforto. Essas pessoas, para nós, na nossa cabeça, são nossos inimigos. Às vezes um chefe mais chato, que pega no nosso pé, é o inimigo. Uma pessoa que a gente não tem jeito de conviver, é um inimigo, né? Acho que ninguém tem esse tipo de gente, né? Amigos, irmãos, marido, esposa, pai, mãe, todas as pessoas têm alguma coisa que às vezes nos tiram da zona de conforto. Então, quando nos tira da zona de conforto, a gente considera essa pessoa inimiga. Vamos colocar entre aspas, tá? Não é aquela coisa pesada. Então, você fala assim, como que eu vou conseguir amar alguém que sempre vem contra mim, né? Quem consegue amar aquele que lhe opõe? Como é que a gente faz isso? Então, quando Jesus falou, amai os vossos inimigos, ele não quis dizer para a gente ir lá abraçar, beijar uma pessoa que, eventualmente, nós não nos sintonizamos. Então, a gente sabe que, como nós vivemos várias encarnações, nós trazemos, ao longo das nossas vidas, aquela coisa, né? Pessoas que, eventualmente, encontramos nessa vida, não pela primeira vez, mas talvez várias vezes já nos encontramos por aí. E aí tem aquela coisa de pessoas que você não consegue nem conviver. Você não consegue nem olhar, né? Te faz mal. Tem ou não tem? Tem essas pessoas, não tem? Como tem aquelas também que você se apaixona de graça. Um amigo, não é? Então, isso daí são rusgas que nós temos do passado, que a parte fluídica nos impede de nos aproximarmos. É fluídico. A gente não consegue mesmo. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que desejar um mal para essa pessoa que, teoricamente, nós consideramos o inimigo? Não. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele quis dizer o seguinte, não precisa abraçar, beijar, mas também não precisa odiar. Então, ore por ele, tá certo? Não lhe deseje o mal e pronto. Quando a gente imagina uma pessoa que nos tira da zona de conforto, eu costumo dizer que essa pessoa é nosso mestre minuto.
que é o nosso mestre minuto? É aquela pessoa que mostra exatamente o que nos incomoda. Nosso calcanhar de Aquiles. Tira da zona de conforto. Opa, não é meu inimigo, talvez está me mostrando uma deficiência minha que eu mesmo não quero enxergar. Tá certo? Fazer o bem aos que vos odeiam. Então, o ser humano é seu próprio inimigo. Às vezes não tem nada do lado de fora, às vezes o problema somos nós mesmos. E a gente fica tentando terceirizar essa culpa para alguém. E às vezes o problema está com você mesmo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se interiorizar e entender o porquê que estamos passando por aquela situação, eventualmente, com uma pessoa, né? E tentar reformular isso dentro do nosso cerne. Orar pelo que vos perseguem e caluniam. Então, nós não precisamos odiar essas pessoas, mas basta que nós oremos por elas. Talvez essa parte fluídica que nos distancia possa melhorar. O poder da oração, realmente, ele é muito grande, tá certo? Então, não é fácil amar quem nos odeia ou pensa diferente da gente. Essa pessoa que pensa diferente da gente já é uma zona de conflito, tá certo? Se você tem uma opinião, aí vem uma pessoa que tem uma opinião distinta de você, pronto, já virou inimigo. Porque ele não pensa igual a você. E cada um quer impor a sua maneira de pensar, como sendo a certa. Ok? Quando a gente fala em religiões, não é? Você vai querer discutir com uma pessoa que tem uma outra crença, nós vamos tentar incutir o espiritismo na cabeça de uma pessoa que tem uma outra crença? Não vai. E você vai dizer que você está certo, como ele também vai querer dizer que ele está certo, e nenhum dos dois está. Não é? Então, esse é um ponto importante. Pessoas que pensam diferente da gente, nós temos que aprender a respeitar a opinião dos outros. Eu não tenho que fazer com que ele creia na mesma coisa que eu creio. Tá certo? Isso não vai mudar a minha vida. E não vai mudar a dele também. Aceitarmos as diferenças é o primeiro passo. Isso aqui, ó, são poucas palavras, mas quer dizer muita coisa, né? Porque o que mais a gente vê são diferenças, né? Diferenças de classes, diferenças de opiniões, diferenças de costumes, diferenças de ideologias. A gente tem um monte de diferença aí. Então, se a gente aceitar, ou pelo menos respeitar as diferenças, nós já vamos conseguir dar um passo a mais para não sermos aquela pessoa que julga e condena. Todos nós temos direito de julgar. Nós podemos julgar, mas nós não podemos condenar, porque a gente não sabe o estado ou o porquê que aquela pessoa diferente está passando por aquilo. Não é? Então, uma raça, por exemplo, uma pessoa de uma raça distinta, ela é colocada como uma sub-raça, às vezes, como a gente já viu na história aí passada, muito pior do que é hoje em dia, mas hoje, infelizmente, ainda tem muito disso, né? Nós aqui, espíritas, entendemos que somos espíritos, não somos matéria, né? Espírito não tem cor, espírito não tem religião, espírito não tem crença, espírito não tem ideologia, espírito é espírito. É um ser criado por Deus, simples e ignorante, com livre-arbítrio para poder trilhar um caminho de evolução. E todos nós, branco, preto, pardo, moreno, o que quer que seja, nós vamos chegar no mesmo lugar, no mesmo. Aquele que é bom, aquele que hoje ainda é ruim, vai chegar também. Essa é a promessa de Deus, não é certo? Porque uma das suas leis é a lei de igualdade e lei de progresso. Então, quando a gente fala lei de progresso, nós sabemos que nós estamos na nossa melhor encarnação, porque senão não seria progresso. Nós estamos progredindo como espíritos. Então, imaginem todos aqui, nós hoje estamos na nossa melhor encarnação. A anterior foi pior, a outra foi pior ainda, mas a próxima ainda vai ser melhor que essa. Tá certo? Orgulho.
Como todo mundo já ouviu falar, né, a grande chaga da humanidade é o orgulho, né? De todos os males, o orgulho é o mais temível. Por quê? Porque é realmente um flagelo da humanidade. E quando a gente se pergunta, eu sou orgulhoso? Muitas pessoas vão falar que não. Não, eu não sou orgulhoso. Mas todos nós somos. Todos nós somos orgulhosos. Nós temos alguma coisa ainda que nos detém ainda nessa chaga. Porque se não existisse o orgulho, nós não teríamos mais problema nenhum no mundo. Então a gente fala que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Ainda nós somos egoístas e ainda somos orgulhosos. Então, esse problema é como diz ali, um cancro, né, que nós temos que eliminar. Se nós quisermos atingir uma determinada evolução o mais rápido possível, a gente tem que extirpar o orgulho das nossas vidas. Dele procedem todos os transtornos da vida social. Então, ó, as rivalidades de classe dos povos, das intrigas, o ódio, a guerra, tudo isso está baseado no orgulho. O que a gente acha que está acontecendo lá no Oriente Médio? Que não é de hoje também, né? Essa briga é de milênios, né? Quanto tempo que tem isso aí? Por causa de orgulho. É orgulho. Então, se a gente for analisar as situações que levam um povo a guerrear, ou seja, irmãos matando irmãos, né? Tem lá a guerra da Ucrânia, que já tem mais de ano aí com a Rússia também. A troco de quê? Orgulho de alguém. Às vezes de um que tem um poder hoje nas mãos, capaz de arregimentar tudo aquilo que está acontecendo lá e quantas vidas são ceifadas em função de orgulho de uma pessoa só. Não é? E a gente sabe que no fim, isso não fica dessa forma, né? Existem os porquês também, né, do porquê que isso está acontecendo, mas também existem as consequências daqueles que tomam as ações que vão fazer o mal para o outro, tá certo? Todos os homens, desde o mais altamente colocado até o mais miserável, são construídos da mesma argila. É o que a gente estava falando aqui. Nós saímos do mesmo lugar. Nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes e estamos aí numa jornada evolutiva. Todos nós saímos do mesmíssimo lugar. Então hoje, aquelas diferenças que a gente vê. Então existe o rico e existe o pobre. E às vezes o pobre é muito discriminado pelo rico. Existem pessoas que têm deficiência física, que também em alguns determinados lugares, são discriminados também. Agora, quem que vai entender por que aquela pessoa está passando por aquela situação? Por que daquele que tem aquela deficiência física? Nós sabemos que pela lei da reencarnação, tudo isso é explicável, tá certo? Tanto o rico quanto o pobre também. Por que hoje esse veio pobre, às vezes paupérrimo, que não tem nem o que comer? Lei de reencarnação. Agora, não dá o direito do outro que veio opulento, né? Rico, que tem capacidade de ajudar o seu próximo e às vezes não o faz. E quando ele não faz, ele está fazendo o quê? Está errando na prova, né? Aí o que vai acontecer? Ele, numa próxima encarnação, talvez ele tenha que vir pobre para sentir exatamente o que aquele outro sentiu. E assim a gente sabe que exatamente a lei da reencarnação faz isso. Não como castigo, mas para nos mostrar o que nós não devemos fazer. E o que nós não podemos fazer, de forma que nós possamos aprender para não fazer mais. Então, esse é o grande segredo do negócio. E quando a gente está falando de perfeição moral, a gente justamente tem que extirpar todos esses defeitos, né, que nós temos, porque nós adquirimos esses defeitos ao longo da vida. Nós não fomos criados com defeitos. Nós fomos criados, como eu falei aqui, simples e ignorantes. No entanto, Deus gravou em nossa consciência as suas leis. Então a gente não poderia alegar completa ignorância, tá certo? Mas, ao longo da nossa jornada, nós fomos tomando os caminhos que nós quisemos, né? Utilizando o nosso livre-arbítrio, porque nem Deus
interpõe a sua vontade em função do nosso livre-arbítrio. A não ser que seja uma situação extrema, onde aquele irmão já está ali no pecado, vamos chamar assim, né, no erro, muito tempo, aí vem aquele puxão de orelha, e aí vem aquela encarnação expiatória compulsiva, né, que a gente vê claramente por aí, para a gente tomar presta atenção, para ver se a gente volta para o caminho, para a gente tentar pegar o caminho reto de novo. Olha lá o orgulho, o gato se olha no espelho e se vê um leão, né? Esse filósofo e matemático Pascal, ele escreveu essa frase que é muito interessante. A vaidade é de tal forma inerente ao coração do homem que todo mundo quer ser admirado. Mesmo eu, que assim escrevo, e você que me lê. Então todos nós, inclusive ele está se colocando na mesma situação, tá certo? Todos aqueles que não conquistaram valor próprio ficam sem asas para voar. Então ele está fazendo um paralelo entre a humildade e o orgulho. As principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso. Então quando a gente olha isso daqui, a gente tenta se enquadrar, né? A gente tenta se encaixar ou não dentro disso daqui. O amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, devem girar em torno de si. Não admite se humilhar diante de ninguém e usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Então, isso daqui é o espelho de uma pessoa orgulhosa. É óbvio que a gente, como, né, eu me enquadro em várias situações aqui. Mas quando a gente enxerga isso e vê isso, a gente pensa o quê? Isso daqui é uma pessoa que só enxerga a vida material. Porque tudo que está escrito aqui é relativo à matéria. Não tem nada aqui relativo ao espírito. Então, uma pessoa orgulhosa é em função da situação que ela passa hoje na vida. Então vamos dizer que é uma pessoa que tem a soberba em alta. Ele considera tudo isso como sendo normal. O resto é o resto. Está abaixo dele. Então isso é bem complicado. E não vamos dizer só que é o rico que é orgulhoso, não. Tem muito pobre aí que é muito orgulhoso também. E por quê? Porque já foi rico também e era bem orgulhoso. E ainda não perdeu esse sentido que está gravadinho lá no seu perispírito, né? Que a gente sabe que fica. A verdadeira simplicidade consiste no ato de nos despirmos de autoadmiração lisonjeira no narcisismo e das falsas noções a respeito de nós mesmos para tratarmos do que é verdadeiramente real. Aqui a gente faz essa comparação de Narciso, né? Que vem narcisismo, que é aquele que se admirava, né? Então, aquela pessoa que fica diante do espelho, né, se achando a coisa mais linda do mundo, não só no sentido de beleza, mas achando que é o melhor em tudo. É o mais inteligente, é o que sabe mais, e em detrimento de outras pessoas que ele considera inferior a ele. Então, o Espiritismo, ele nos revela que ao longo de suas inúmeras reencarnações, o espírito escolhe as situações que enveredam mais para o orgulho do que para a humanidade, ou para a humildade. Então, quando nós vamos escolher fazer lá, ainda se temos condições, né, de participar lá do nosso plano reencarnatório, a gente tende a enveredar mais para o lado do orgulho do que para o lado da humildade. É difícil aquele que consegue fazer, por exemplo, como uma Madre Teresa de Calcutá. Vou viver em função dos pobres, vou doar minha vida inteira
em prol dos pobres, dos famintos, dos necessitados. Um Chico Xavier, né, que dedicou a vida inteira em ajudar os outros, nunca teve nada para si, ou seja, a vida material para eles não existe. Então é muito difícil, não estou dizendo que é impossível, né, mas é muito difícil alguém que trilha essas escolhas. Porque esse, quando não está com o espírito ainda firme, com a moral firme, ele pode até escolher lá, porque quando está tudo descortinado no plano espiritual, é muito fácil a gente ser beato, né? Vamos ser bonzinho. Oh, meu Deus. Aí a gente escolhe um monte de coisa que nós vamos fazer. Eu vou ajudar os outros, não vou ter orgulho, não vou ter soberba, não quero nem dinheiro, vou ser pobrinho. Aí quando chega aqui, o que acontece? Começa a falar mal, porque a grama do vizinho é mais verde, porque o outro dá tudo certo para ele, para mim dá tudo errado. Aí eu começo a reclamar, porque eu não sei, eu não lembro o que eu escolhi para mim. E eu não tenho capacidade ainda de me colocar naquela situação. Então não adianta eu querer extrapolar, né, para falar, olha, nessa encarnação eu vou matar tudo. Não vai matar nada, né? Às vezes a gente vem aqui, não mata nada e ainda adquire mais dívida ainda, né? Então o que nós temos que fazer, na verdade, é entender tudo isso que a gente está colocando aqui, né? E a gente vai chegar no ponto crucial do negócio, que é o autoconhecimento. Essa é a grande chave do negócio. Então a gente sabe que a vida é um dom precioso que Deus nos deu, né? E ela deve realmente ser vivida. Mas nós escolhemos a forma como a gente vai viver. Como que a gente vai viver? Então, dependendo de como eu vim nesta encarnação, eu vou aproveitar ao máximo aquilo que Deus me concedeu. Porque nós sabemos que daqui, a única coisa que a gente leva é o quê? A nossa moral, a nossa inteligência, nosso conhecimento. Tudo isso a gente vai levar. O que é de material, nós não vamos levar absolutamente nada. Nada. E o que a gente faz? Nós levantamos de manhã. Não, primeiro vamos lá para trás, né? Somos crianças, nossos pais mandam a gente para a escola, a gente estuda lá 20 anos para se formar, para ter uma profissão. Aí temos uma profissão, a gente levanta de manhã, trabalha o dia inteiro, volta para casa morto, toma um banho, janta, vai dormir. Dia seguinte, tudo de novo. Nós somos essa maquininha, né? Então, nós vivemos o quê? Pela matéria, pelo trabalho. Ah, eu quero trabalhar bastante porque eu quero ganhar bastante dinheiro, porque eu quero comprar uma chácara. Quero comprar uma casa, um apartamento, quero trocar de carro, quero ir viajar. A gente só pensa nisso, a gente quer curtir, tá certo? Então, a gente vive a vida pelo material. A gente não pensa na vida futura. E qual que é a vida futura? A hora que chega, né, a nossa hora de voltarmos para a pátria espiritual, aí a gente fala assim, será que eu me preparei ao longo da vida para isso? Ou eu me preparei para ter o carro, a casa, a chácara, a viagem? Tá certo? O reino dos céus é daquele que se torna como crianças, disse o Mestre Jesus, né? Por que ele quis dizer com isso? Com a inocência, com a humildade. Então, aquele que é humilde, aquele que se humilda perante o outro, esse sim tem o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Esse sim está conseguindo entender qual que é o segredo do negócio para a gente evoluir. Conhecimento de si mesmo. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar, conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase é bem famosa. Sócrates usou muito essa frase, mas não foi criação dele, né? Para quem não sabe, essa frase estava escrita no templo de Delfos, pelos grandes sábios da época, onde Sócrates e os outros filósofos frequentavam, e ele usou essa frase, que inclusive tem uma outra que complementa, que é conhece-te a ti mesmo, cuida de ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo
ele é muito profundo. Porque quando a gente pergunta para qualquer pessoa, você se conhece? Ele vai falar que sim, né? Lógico que eu me conheço. Se eu não me conhecer, quem que vai me conhecer? Mas a gente não se conhece. A gente não se conhece mesmo. Por quê? Porque às vezes aparecem algumas situações na nossa vida, e isso vocês vão fazer uma reflexão aqui, cada um com a sua, né? Que às vezes surgem alguns momentos que acontece alguma coisa na nossa vida, que a gente toma alguma atitude ou a gente tem alguma reação que nem a gente esperava ter. Acontece ou não acontece? Já aconteceu com algumas pessoas, ou todas talvez, né? Aí depois que passa a gente para e fala, nossa, mas eu tomei essa atitude, eu achava que eu não era assim. Ou chega o nosso inimigo, né? Pisa no nosso calo, e aí a gente toma uma atitude que fala, nossa, mas eu tomei essa atitude porque ele pisou no meu calo. Mas eu não sou assim. Não, você é assim. Ele só fez despertar em você aquilo que você acha que você não é. Tá certo? Porque quando a gente toma alguma atitude, a gente é aquilo. Só que estava lá escondidinho, porque não foi ninguém ali cutucar. É só vir alguém cutucar, pronto, aflora aquilo que a gente é, mas a gente acha que não é. Tá certo? Então, conhecer a si mesmo. Kardec perguntou para Santo Agostinho como que a gente podia fazer isso. E Santo Agostinho falou, eu fazia assim quando encarnado. Eu interrogava a minha consciência todos os dias. Era um exercício que ele fazia. Quando ele ia dormir, ele passava um filmezinho do dia. O que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz hoje de ruim? Eu poderia ter feito isso de uma forma diferente e você tentar se corrigir. Então, ele se interrogava. O que eu fiz? Hoje eu respondi mal para minha mãe. Né? Será que eu podia ter feito de uma maneira diferente? Eu precisava ter respondido assim? Ou acabei xingando uma pessoa no trânsito que me fechou. Será que adiantou eu xingar a pessoa no trânsito? Mudou alguma coisa? Acho que não. Então, na verdade, os exemplos são vários, né? Mas o importante é a gente conseguir interrogar nossa consciência e ver se a maneira como nós tratamos aquele problema foi a melhor. Ou se a gente podia ter tomado um outro caminho. Se a gente sempre achar, essa é importante, se a gente sempre achar que a gente está certo, é porque a gente realmente não se conhece. Porque eu vou falar, a maioria das vezes a gente está errado. A maioria das vezes a gente está errado. Confunde-se com o nosso ego. E aí que vem o egoísmo, de eu achar que eu sempre estou certo. Eu tenho que, no mínimo, parar para pensar, ouvir o que o outro está me dizendo, que seja uma crítica, o meu inimigo, né? Paro, presto atenção, dou uma reciclada naquilo e falo, será que não pode ser isso mesmo? Porque eu só enxergo dos outros. Dos outros eu enxergo todos os defeitos, mas os meus, nenhum. Observando que o que em você precisa de reforma. Então, de repente, você é uma pessoa irritadiça, você é uma pessoa que qualquer coisa você explode, você é uma pessoa que não consegue aceitar nenhum tipo de opinião. Então você começa a ver, eu sou assim, né? Aí eu talvez precise melhorar essa parte em mim, eu preciso de uma reforma íntima. Agora, essa minha reforma íntima, eu tenho que realmente enxergar aquele defeito em mim, como um defeito real, né? E passar por uma série de exercícios de reforma. Porque se a gente não fizer isso, quem que vai fazer? As reencarnações vão fazer. Porque é um defeito nosso que a gente vai precisar melhorar. Nós não vamos conseguir atingir a perfeição como Jesus, né? Nós não vamos ser espíritos puros se nós não depurarmos todos esses defeitinhos nossos. Então a gente tem que começar a aprender a enxergá-los e tentar, pelo menos tentar, nos melhorar. Tá certo? Ninguém aqui está dizendo que é obrigado a conseguir. Às vezes a gente não consegue ainda, mas a gente tem que tentar.
Tá certo? Kardec diz, né, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para combater as suas más tendências. Tá certo? Pense sobre o bem e o mal que praticou durante o dia e peça a seu amigo espiritual esclarecimentos de como melhor proceder. Então nós temos um espírito que está do nosso lado, coitado, eu tenho dó do meu, que a gente dá um trabalho danado para ele, então a gente tem que saber usá-lo, né? Usar como? Não para ele ficar segurando as pontas para a gente, mas para a gente pedir orientação para ele. Ô, buzina aqui na minha orelha, o que eu estou fazendo de errado? Onde que eu posso melhorar nisso? Me ajuda, né? Ele está aqui, do nosso lado, para nos ajudar. Pergunte-se com que objetivo você procedeu daquela forma. Se interrogue. Muitas vezes falimos sem que suspeitemos, devido não consultarmos a nossa consciência. E aí o bem e o mal. Conceito. Conceito de bem e de mal. Para Platão, né, ele identificou o mal como sendo uma face escura do ser. Nossa face escura. Carl Jung como uma sombra. Joana de Ângeles definiu que aí permanecem os impulsos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação. É o que nos faz frear a evolução. Como que a gente vai distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus e a utilização das virtudes inscritas na natureza do ser. O mal é tudo aquilo que é o contrário. Tudo aquilo que se afasta das leis de Deus é mal. Aquilo que está inerente às leis divinas é o bem. O homem pode distinguir o bem do mal usando a inteligência. Deus criou o mal? Obviamente que não, né? Por ser um ser, ele, toda sabedoria, bondade, justiça, então, na verdade, o mal não pode estar nele. Sua origem está nos próprios homens. Nós criamos o mal, não que criamos o mal, nós nos desviamos do bem. Então, se nós desviamos do bem, quer dizer que nós saímos um pouquinho fora das leis divinas. Isso é o mal. Então, quem criou isso fomos nós. A causa do mal. Enquanto o livre-arbítrio não existia, o homem, aqui não exatamente o homem, tá? Mas vamos pensar como um espírito, não cometia o mal, pois não tinha responsabilidades pelas suas ações. Então, o nosso grande problema hoje é o nosso livre-arbítrio. Porque como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele falou, eu te dou para você fazer o que você quiser. Só que você vai ter que responder por aquilo que você faz. Agora, quando a gente não tem, um cachorro, por exemplo, né? Uma comparação esdrúxula, mas você pode culpar um cachorro de ter avançado em alguém? Ele não tem livre-arbítrio, ele tem instinto, ele não é um espírito ainda, né? Ele é um princípio inteligente. Então, ele não pode ser penalizado por aquilo que nós, se a gente vai lá e mata um outro ser humano, nós somos responsabilizados por isso, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio de ir lá e fazer o que a gente quis. Só que agora eu tenho que arcar com as consequências disso. E a consequência disso não é simplesmente eu ir preso e ficar preso o resto da vida. Não acabou aí. Quando chega lá, aí é que o bicho pega. Tá certo? Com a formação na fase humana da consciência, adquirimos a possibilidade de escolhas. E com isso errar e consequente praticar o mal. Então quando a gente escolhe, o nome já fala, né? Escolha. Não é uma coisa só, você tem duas ou mais coisas que você pode, né, escolher. Então aqui tem bem e tem mal. Se tivesse um só, seria o certo, mas não tem. Então é aquele lance de você chega numa rua e tem uma bifurcação, para que lado que eu vou? Eu vou para esse ou eu vou para aquele? Então, quando a gente fala assim, o bem ou o mal, geralmente o mal é aquela porta larga que Jesus nos trouxe, né? A porta estreita não é mais difícil de passar? A porta larga é mais confortável. Então, é onde predomina o mal.
Tendo como referência o próprio ser humano, Jesus vos disse: vede o que gostaria que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então o que é mal? Eu quero aquilo para mim? Não. Então não é bom. Tá certo? Então, aqui está bem resumido. Eu não vou fazer uma coisa para alguém que eu não gostaria que fizessem para mim. Está resumido em tudo isso aí. Objetivo divino. O bem e o mal é necessário na experiência evolutiva. Para o ser conhecer o bem e o mal, tivemos de prová-los. Com a consciência e valor moral, o ser começa a fundamentar o seu progresso. O que quer dizer isso? A gente tem que experimentar o mal para saber a diferença entre o bem e o mal. Se nós não experimentarmos, se a gente vivesse só no bem, no bem, no bem, no bem, você fala, mas o que é fazer, o que é o mal? Não sei, não é? Você não tem parâmetro, então fica uma coisa meio sem escolha. E o grande lance do negócio é você estar na sua frente, você ter esse problema para a escolha. Aí eu conheço o mal, eu posso escolher o mal, mas eu posso escolher o bem. Quando você não tem escolha, está fácil. É como se não tivesse livre-arbítrio, fosse um destino. E o destino é esse caminho aqui, que é o caminho reto. Aí fica fácil. Por isso que Deus nos deu livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos marionetes nas suas mãos. Tá certo? Nós temos que ter escolhas para a gente saber escolher. Com a consciência, o homem está mais comprometido quando estende o seu instinto pouco lapidado, prejudicando direto ou indiretamente o outro. O ser é responsável em induzir ou conduzir o outro a praticar ou viver o mal. Tem esse problema também. Não é só o que a gente pratica. Nós também estamos fazendo o mal quando a gente induz outra pessoa a fazer o mal. E às vezes, sem nós considerarmos que estamos fazendo o mal. Todo desequilíbrio que o homem causa ao outro necessitará de reequilibrá-lo. Isso daí, basicamente, está no livro Céu e Inferno. Que é tudo que a gente fizer de errado na vida, que seja com outra pessoa, que seja com a gente mesmo, é um desequilíbrio, é o mal. A gente vai ter que o quê? Se arrepender disso que nós fizemos, expiar esse mal que nós fizemos e depois repará-lo. Isso é uma reencarnação. Então, qualquer coisa que nós façamos nessa vida que seja um desequilíbrio, ou seja, um mal, nós vamos ter que resgatar, eu não falo pagar, porque pagar fica muito pesado, né? Mas resgatar o mal que fizemos, de uma forma de reequilibrar, tá certo? É tipo assim, eu vou pagar o mal com o bem. É mais ou menos isso. Cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Esse também é interessante, né? Porque eu costumo dar um exemplo, que uma pessoa vem caminhando na rua, vê uma casca de banana. Aí ela pega, desvia da casca de banana, aí vem um outro atrás, não vê, escorrega na casca de banana e quebra a perna. Então, é isso aqui, ó. Você vai responder porque você não tirou a casca de banana do chão. Porque você deixou de fazer um bem e ocasionou um mal para outra pessoa. É complicado, não é? Então, tem pessoas que você conversa e fala assim, mas eu estou tranquilo, eu não faço mal para ninguém. Mas também não faz o bem. Então não adianta não fazer o mal, tem que praticar o bem. Processo entre o mal e o bem. Evitar o mal é ainda um step no processo do bem. Você está evitando, mas você não extirpou ele ainda. Mas é um processo. Porém, isso ainda não coloca o homem na situação de desejar praticar o bem. Muitos se veem estacionados na zona de conforto de que não praticam o mal, que é isso que eu acabei de falar. Eu faço a minha parte, não prejudico ninguém, não desrespeito ninguém. O mundo é assim porque o outro não faz a parte dele. Então isso é um pensamento egoísta. Quando não praticamos o mal, ainda não potencializamos o bem dentro de nós. Então não basta não fazermos o mal, a gente tem que potencializar o bem que está dentro de nós. A prática, o exercício, a exposição no bem é o caminho para a sua interiorização. Então,
Quando a gente consegue achar um caminho, dentro daquelas horas que eu falei, que a gente levanta de manhã, sai para trabalhar, a gente tem que achar uma horinha nesse meio do caminho, um dia aí, onde a gente possa praticar o bem. Ou mesmo durante esse dia inteiro que a gente está trabalhando, a gente pode estar praticando o bem também, né? Existem várias maneiras de se fazer o bem. A visão psicológica, para aprendermos a nos amar, temos que integrar o bem e o mal que existe dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós só precisamos aprender a integrar isso daí. O bem e o mal são polaridades necessárias. Através do mal se chega ao bem. A sua existência é real. Negar a sua realidade constitui perigosa forma de escamoteá-lo. A gente achar que o mal não existe, a gente estaria correndo um risco enorme de estar no mal e achar que nós estamos no caminho certo. Quando só aceito minha parte boa e nego o meu lado mal, reprimo, dando mais força à medida que não lido com ele na minha consciência. Então, eu tenho que aceitar que eu tenho uma parte ruim, ainda não lapidada. Entendam bem, não é aquele mal, falar assim, uma pessoa maldosa, não é isso. É tudo aquilo que se desvia das leis divinas. E a gente se desvia toda hora. Toda hora. Isso é o mal. Nos faz mal. Então nós precisamos entender esse lado mal que está dentro de nós para a gente poder chegar na parte boa, no bem. Quando esses sentimentos reprimidos vêm à tona, vem como um tsunami e fica fora do meu controle, pois você não os conhece ou lida com eles. Que foi o exemplo que eu dei também. Alguma situação pode aparecer e você tem uma reação que nem você imaginaria que você seria capaz de fazer. Aí era o mal que estava dentro de você. Vem como uma tsunami e aí você tem uma reação, às vezes, bem fora do controle. Como transformar as tempestades do mal em atitudes do bem? Então nós temos que vigiar nossos pensamentos, que é difícil. A gente pode tentar vigiar o que a gente fala, mas quando a gente vê, já pensou, né? Mas a gente tem que aprender a vigiar nossos pensamentos. Porque pensamento é matéria, tá certo? Se pensamento é matéria, você está plasmando alguma coisa. E se você está pensando mal, que seja alguma situação que você passou no dia, você está, sem querer, desejando mal a alguém, né? Só pensando, você não está fazendo nada, já está materializando isso, já te faz mal. A oração sincera, né? Aquela que a gente realmente conversa com o alto de uma forma sincera. Prática do bem e da caridade, é ação, né? Não a fofoca e a maledicência. Eu sei que aqui ninguém fofoca, nem fala mal de ninguém. Mas tinha que colocar ali. Não aos vícios e às drogas. Que isso nos leva para um outro patamar de mal, né? Isso nos leva para um outro nível de consciência. E esse é muito perigoso. E quando a gente fala vícios, é vício de tudo. Não é vício de droga só. Tudo aquilo que a gente faz constantemente é um vício. A gente tem que tomar muito cuidado com todo tipo de vício. Não ao ódio e à raiva. Autovigilância e exame de conduta, que é fazer aquela autoanálise, né, como Santo Agostinho fazia. Se a gente chegar à noite, a hora que coloca a cabecinha no travesseiro, o que eu fiz hoje? Correção imediata de qualquer erro. Jesus já nos deu esse recado aqui, né? Para a gente aproveitar para nos ajustarmos com os nossos inimigos enquanto estão a caminho. Ou seja, aproveita essa encarnação para reparar, né, qualquer coisa que tenha saído fora do trilho com o seu inimigo. Porque senão vai saber em quantas encarnações você vai ter oportunidade de vir com ele de novo para reparar esse mal. Melhor já matar agora, tá certo? Viu que errou? Já vai lá e repara. Luta contra as injustiças. Pensamento constante no bem. Isso é uma doutrinação, tá? É muito difícil. A maioria de nós, 99,99%, mais pensam mal do que o bem.
Pode fazer um exame de consciência, cada um de vocês aqui. A nossa mente é dessa maneira. A gente mais pensa no mal. A hora que a gente conseguir jogar todos os nossos pensamentos constantemente no bem, como eu falei, pensamento é matéria. Você sempre vai estar plasmando coisas boas para você. Tudo que sai daqui, energia, isso volta para você com coisas boas. Aí é um outro assunto de uma outra palestra, tá certo? E a evolução a cada dia. A gente não evolui, né, de uma vez, é de picadinho. Cada dia a gente vai conquistando um degrauzinho para ver se no final da vida a gente conseguiu andar 1 centímetro para frente, que seja. Essas foram as obras que foram utilizadas para construir essa palestra. E eu acho que já cheguei no horário. Agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado com o aprendizado de alguma coisa para vocês, tá bom? Até uma próxima, boa noite, obrigado.